primeiro painel, e eu vou convidar aqui os nossos painelistas, começando pelo nosso moderador, que é o Daniel Gomes, que é CEO da nossa associada Telecom. Bem-vindo, Daniel. O conselheiro Alexandre Freire, conselheiro diretor da Anatel. Obrigada, conselheiro. O diretor Fernando Mosna, da ANEEL. A professora do IDP e assessora parlamentar na liderança do governo do Senado, Tainá Aguiar Junquilho. O professor Márcio Iório Aranha, da UNB. O Guilherme Zanetti Rosa, que é diretor da Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia. O deputado federal Aliel Machado, do Partido Verde do Paraná. E o Marcos Siqueira, que é CEO da Ascente e conselheiro da Telcomp. Obrigada a todos pela presença, pela participação. Daniel, a palavra está com você, fica à vontade. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. Agradecer a Telcomp, na pessoa do presidente executivo Luiz Henrique, pelo convite. Falar um pouco sobre data centers. Os data centers têm ganho notórias informações no mercado atualmente em função dos vultosos investimentos que vêm sendo feitos, não só no Brasil, como no mundo todo. Os data centers, junto com a conectividade, eles são a base da infraestrutura digital. E as aplicações e também a infraestrutura, a inteligência artificial, né, temos a nossa principal e mais conhecida aplicação de infraestrutura de inteligência artificial hoje, que é o ChatGPT, rodam em cima dos data centers e tem vários tipos e aplicações diferentes dos data centers. A Telcomp e as associadas estão de olho nisso. Dentre as associadas tem empresas que são puramente de data centers e tem outras empresas que nasceram do mundo de telecomunicações e estão ampliando seus portfólios também para irem para o mercado de data centers. É o caso da empresa que eu sou o CEO, que é a Telecom, que a gente tem um projeto, por exemplo, de investimento e construção de um data center em Recife para atender o mercado do Nordeste, do Brasil e também do mundo, né? E os data centers eles trazem várias oportunidades, não só para as empresas, mas também para o país, para o Estado, né? Ele podemos ser exportadores de serviços de data centers. Então, nesse painel, a gente vai dividir o debate em 3 temas: o tema de mercado, o tema de energia e também o tema regulatório. Eu queria começar falando com o deputado Aliel Machado. O deputado é relator do projeto de lei que regulamenta o comércio de carbono no Brasil, que está em tramitação. E eu queria, por favor, deputado, que o senhor falasse um pouco sobre o projeto de lei, como o senhor enxerga a questão do Brasil poder ser os diferenciais do Brasil em relação ao mundo perante a nova legislação relacionada a essa questão da sustentabilidade e meio ambiente, e, se possível, também fazendo um elo disso com a questão dos data centers. Boa tarde a todas e todos. Daniel, obrigado por estar aqui, tendo a oportunidade, junto com os colegas aqui, de debater esse assunto importante, fazer um agradecimento ao nosso conselheiro, grande amigo, também ao Luiz Henrique. Queria citar aqui, Mariana, em seu nome, toda a equipe que ajuda na organização do evento, meu amigo Tomás. Eu tenho alegria em participar com ele aqui.
Bom, nós, nos últimos anos, concentramos um esforço muito grande para tratar da agenda energética, que é uma agenda que se envolve com a questão econômica do nosso país, em todos os setores. Aqui é um dos setores, mas a discussão sobre a agenda verde, a economia verde, sobre a agenda ambiental, tem a ver com a discussão econômica. Justamente por isso, a agenda ambiental começou a ter um destaque, diferentemente do que aconteceu ao longo de muitas décadas. Mesmo com o alerta da academia sobre a gravidade da situação ambiental no Brasil e no mundo, nós não tínhamos uma agenda no legislativo, no governo e da própria sociedade com tanta visibilidade a partir do momento que nós tivemos o envolvimento dos setores econômicos. Um bom exemplo é o mercado de carbono. O mercado de carbono já é uma realidade na Europa, é uma realidade em alguns estados dos Estados Unidos, é uma realidade na China. De início, a indústria brasileira tinha uma resistência em participar do mercado de carbono, o medo de que ele trouxesse prejuízos econômicos. Mas por causa da precificação do mercado externo, a chave mudou e ela faz um pedido de que a gente tenha aprovação do mercado de carbono. É um assunto complexo, é a principal agenda da agenda ambiental sendo discutida no Congresso Nacional. Desde 2015, na Câmara dos Deputados, ela começou a tramitar e nós conseguimos aprovação na Câmara dos Deputados, depois de 3 meses de trabalho, no ano passado. Eu vou fazer uma síntese muito rápida para entender o que é o mercado de carbono e o quanto ele é importante para todos os setores. O mercado de carbono tem a lógica de trazer para a discussão econômica a proteção ambiental. O Marco de Varsóvia, desde 2013, ele faz uma separação entre o que é mercado e não mercado dentro da lógica da preservação ambiental. Então, nós temos um modelo de sucesso no Brasil pelo não mercado. O Fundo da Amazônia, em que pese os recursos sejam insuficientes, ele é uma lógica de proteção ambiental de não mercado. Como o mundo não conseguiu dar conta de atender as expectativas sobre a proteção ambiental, mesmo com os números alarmantes de poluição no mundo inteiro, se discutiu a partir do Marco de Varsóvia e aí nos outros encontros das COPs que são feitas anualmente, a implementação de um mercado de carbono no sistema privado, no setor produtivo. A ideia do mercado de carbono, o sistema Cap Trade especificamente, no mercado regulado funciona da seguinte maneira: o setor que conseguir ter uma diminuição das suas emissões dos gases de efeito estufa e adjacentes, para além do que for estabelecido pelo seu governo, terá um crédito, pois ele terá uma demanda que poderá ser comercializada. O setor que não conseguir, dentro do mercado regulado, atingir aquela meta estabelecida em lei, aquela cota estabelecida pelo governo, ele terá que automaticamente compensar aquilo. Portanto, ele terá que transacionar dentro do mercado com o setor que conseguiu diminuir sua emissão num quantitativo maior. Vamos por um exemplo prático. 2 siderúrgicas têm autorização de emitir 10. Se uma emitiu 8, ela tem 2 créditos positivos. A que tinha que emitir 10 emitiu 12, ela tem 2 negativos, ela tem que comprar. Portanto, aquela que conseguiu diminuir dentro do seu sistema produtivo terá um crédito para transacionar dentro do próprio mercado. A lógica não é você ter essa transação, a lógica é você atingir os objetivos da diminuição das emissões da poluição para que a gente atinja o nível estabelecido na nossa NDC, que é o índice que o Brasil assumiu de compromisso dentro das suas metas para diminuição. Acontece que o Brasil tem uma matriz energética limpa comparada com a Europa. 87% da nossa produção no sistema industrial é um sistema limpo. Nós temos já um dever de casa feito ao longo dos últimos anos. Então, em que pese continue sendo importante, nesse aspecto, eu coloquei uma alteração no relatório da Câmara, do debate que vinha sendo feito no Senado, colocamos que todo o recurso advindo do mercado de carbono deve ser utilizado para o próprio setor produtivo no Brasil, através do sistema de financiamento e o BNDES, para que eles possam usar esse recurso para investimentos na área de ciência e tecnologia, principalmente,
e para que com isso consigamos ter acesso a novas tecnologias para que possamos avançar ainda mais num sistema brasileiro que já é um sistema limpo. Mas acredito eu que a grande oportunidade que o Brasil tem, e é um dos poucos países do mundo com essa possibilidade, é no mercado voluntário. O mercado voluntário é aqueles setores que não são obrigados a diminuir as suas emissões, no Brasil e mundo afora, mas por uma política de compliance, por uma política de preservação ambiental, por pressão dos consumidores, são setores que estão se envolvendo e querem que se tenha proteção ambiental. Esses setores, há um estudo da McKinsey mostrando que no Brasil e no mundo, até 2030, ou seja, em pouco tempo, nós vamos ter um mercado de 50 bilhões de dólares no mercado voluntário. O Brasil tem um potencial de 15% de todo o potencial mundial. Esses 15% em cima dos 50 bilhões de dólares ainda é cerca de 20% da capacidade total que o Brasil tem. Então a gente está falando no novo ouro brasileiro, que é o novo ouro verde, que eu costumo chamar. E nesse aspecto, nós temos que trazer algumas proteções que são fundamentais, já estabelecidas pela Constituição, mas que não podem deixar de estar no projeto de lei ordinário, que é a proteção à propriedade privada e o direito de todos os protetores desenvolverem os seus projetos no mercado de carbono. O mercado regulado é aquele do setor produtivo. A gente chama de cota o crédito de carbono. O mercado voluntário a gente chama de crédito de carbono. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada. Nós estamos falando do nosso país que tem hoje 1/3 de todas as árvores do planeta. Nós estamos falando do nosso país que tem hoje metade das florestas tropicais do mundo, concentradas aqui no Brasil. Nós estamos falando de um potencial que o mundo inteiro necessita. Nesse momento em que pese no mercado voluntário a proteção de uma área específica, o desenvolvimento de um projeto de carbono, ele não compense uma emissão, e ele não deve compensar uma emissão de fato, ele não compensa uma empresa, por exemplo, que poluiu, nós temos uma grande oportunidade, porque fora da lógica de mercado nós estamos perdendo essa batalha, e eu sou do Partido Verde, sou um ambientalista, defendo essa discussão há bastante tempo, mas concordo que aqui nós temos uma unidade entre a discussão econômica com a discussão ambiental. Inclusive, eu acredito que seja um dos poucos projetos na história do Legislativo, principalmente nesse momento aí de disputa mais intensa que nós temos na política, que eu uni o Ministério dos Povos Indígenas com a Frente Parlamentar Agropecuária. Nós estávamos, o Ministério dos Povos Indígenas, defendendo o mesmo texto que o agro estava defendendo na Câmara dos Deputados. Isso foi uma grande vitória, é uma junção de forças que nós conseguimos fazer numa lógica de proteção ambiental, de proteção do mercado e de valorização do nosso país. Porque Portugal, por exemplo, tinha uma área de proteção de 5%, acabou de excluir até a área de proteção de 5%. Nós temos áreas de proteção aqui no nosso país que exigem 80% de preservação. Mas isso também tem um custo, não que não tenha que ter. A lógica que nós estamos debatendo aqui, numa síntese muito compilada aqui, muito sintetizada de fato, o mercado de carbono é isso. Está no Senado para ser votado, inclusive hoje ou amanhã eu devo me reunir ainda com o presidente Rodrigo Pacheco. As diretrizes de como a gente vai avançar nesse aspecto deve acontecer nas próximas semanas. A gente está numa expectativa muito grande de fazer com que isso vire lei. É um projeto extremamente complexo, tem muitas outras coisas que eu poderia debater, até se tiver alguma pergunta, estou à disposição na complexidade que o projeto nos exige desse debate. E na discussão do data center aqui, a inteligência artificial e as novas tecnologias dos data centers exigem o quê? Energia. Nós passamos por situações de estiagem há pouco tempo. Nós temos aí com o mercado de carbono uma pressão em cima das energias que são energias não limpas. E nós temos uma limitação da energia que é finita. Essa preocupação a médio e longo prazo precisa ser feita levando em consideração o avanço tecnológico de suma importância que não tem como mais retroceder. E nem queremos que assim o seja. Por isso, em junho de 2023, focado nisso, o governo fez um levantamento, um estudo detalhado sobre os data centers e
o potencial de investimento através do MIDIC, Ministério da Indústria, através do Ministério de Ciência e Tecnologia e outros setores do governo. O papel nosso, acho que a pergunta era nesse sentido, do Congresso Nacional, é cobrar políticas efetivas que saiam do discurso, que venham para a prática efetivamente. Por exemplo, eu conversava com o Rogério aqui, que é da minha assessoria jurídica, nós não pudemos observar isso na discussão da reforma tributária. Existem alguns aspectos que é uma proteção de fato e necessária quando nós estamos falando de proteção e de protagonismo. Se de fato, como foi citado no governo, nós temos a intenção, já somos, mas de potencializar aqui na América do Sul e na América Latina como o case de exportação e de trabalho específico em relação aos data centers, é preciso ter esse tipo de trabalho, de investimento, de cuidado e de ação concreta do governo. As parcerias são de suma importância, mas se não vier como priorização do Poder Executivo nas ações de investimentos, nós temos uma trava. E isso é o Brasil remar para trás com a potencialidade e a força que nós temos aqui. Contem conosco lá, eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados, hoje presido a Comissão de Cultura na Câmara, mesmo na Comissão de Cultura, a gente pode observar aqui, em todos os aspectos, se a gente for falar de saúde, se a gente for falar de cultura, se a gente for falar de segurança pública, se a gente for falar de educação, todas elas não conseguem falar de futuro se não falar em tecnologia, se não falar em sistema de armazenamento e de cuidado e de proteção. Nós, inclusive, tivemos um marco temporal lá atrás, quando o deputado Molon relatou o Marco Civil da Internet, que já trazia algumas obrigatoriedades, algumas ações de proteção. Mas, para isso, é preciso ter o investimento, ter o cuidado, ter as condições necessárias para que a gente continue avançando. Em relação ao mercado de carbono, finalizo, peço para que vocês acompanhem o tema. É um tema pouco conhecido ainda das pessoas. É um mercado gigantesco de proteção. É um momento onde o proprietário rural, o fazendeiro, vai poder optar se ele quer aumentar a sua plantação, se ele quer aumentar o seu gado ou se ele quer que aquilo valha recursos. É o momento que as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os assentamentos, as pessoas mais simples, que até hoje ficaram com migalhas, que até hoje ficam dependendo de doação de uma cesta básica, que até hoje são submissos muitas vezes a outros interesses, que vêm lá de fora, de outros países, que não é o nosso, querendo fazer uma política da boa vizinhança. Olha, estou cuidando de vocês aqui, dando uma migalha. O mercado de carbono é a grande oportunidade que nós temos de autonomia do nosso povo. Todos eles. A nossa própria autonomia. Aquilo que nós fizemos até hoje, que o Brasil não está no mesmo nível de desenvolvimento econômico do que os países, principalmente do norte europeu, mas isso nunca valeu dinheiro para nós. E nesse momento grave, em que os alertas mundiais focam para a questão ambiental, para a gravidade da manutenção das espécies, das tragédias, do prejuízo econômico, como aconteceu em São Sebastião, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, como está acontecendo no país inteiro. Ano passado nós tivemos mais de 1.000 municípios simultaneamente declarando situação de emergência com reconhecimento técnico. Isso dá para ter dimensão do tamanho do prejuízo que isso causa na economia brasileira, na geração de emprego em todos os setores, para além do prejuízo da vida das pessoas que não dá para medir. Então, a discussão do mercado de carbono com os outros debates do hidrogênio verde, da eólica, que nós implementamos na agenda do Congresso Nacional, é muito importante que todos os setores, inclusive o setor de telecomunicação, participem com efetividade desse debate. Obrigado. Perfeito, deputado. Obrigado. Impressiona o dado de 87% da origem verde da nossa matriz elétrica. A gente volta um pouquinho sobre isso um pouco mais na frente. Eu queria passar a palavra para Marcos Siqueira, da Ascent, para você falar um pouco, Marcos, sobre a Ascent, que é a maior empresa de data center da América Latina, uma empresa brasileira. A experiência que vocês têm com data centers, não só no Brasil, como também no exterior. E, de uma forma objetiva, a gente aproveitar aqui para falar o que a gente poderia ter aqui no Brasil, do ponto de vista tributário, do ponto de vista legislativo, que torne o Brasil mais um potencial exportador de fato na questão dos data centers, já que hoje, por exemplo, se a gente entra
numa nuvem lá de uma Big Tech, por exemplo, contratar nuvem fora do Brasil é mais barato do que no Brasil, né, dentro da própria nuvem. Então, como a gente pode dar mais capacidade de concorrência para as empresas brasileiras e também as de fora colocarem suas nuvens nos data centers brasileiros? Legal. Boa tarde a todos. Primeiro, acho que o grande prazer que a gente tem de compartilhar é que o fato da Ascente ser uma empresa brasileira, de fato, nos dá muito orgulho, porque é uma empresa brasileira e uma empresa muito jovem, onde nós criamos o CNPJ em 2010, iniciamos a nossa operação em data center em 2012 e hoje temos 20 data centers de grande porte em operação no país. Temos outros 4 data centers, tanto no Chile como no México. E temos, no nosso plano de negócio, desses 24 que nós temos em operação hoje, nós já temos visibilidade para 36. Então, isso muito associado a essa demanda que a gente tem discutido. Então, além desses data centers, nós também temos uma rede de fibra ótica para conectar todo esse mundo, inclusive até os cable and stations. Porque o que acontece quando a gente pensa no mercado? A gente viu nos últimos anos uma grande movimentação da jornada para o cloud. Esse move to cloud, onde as empresas tomaram as decisões de migrar os seus dados para isso. Só que, no entanto, a gente observa também que a gente tem visto, estamos ouvindo aqui o dia todo falar sobre inteligência artificial, a gente tem visto uma mudança significativa no comportamento do que a tecnologia está nos trazendo. E, obviamente, isso está aquecendo o mercado de data center. Um outro grande orgulho que nós temos em compartilhar aqui, com base nos comentários do deputado ali, está associado a que nós somos uma empresa 100% energia renovável. Então, nós somos hoje o player que tem o maior market share, mas com a consciência do que nós temos uma responsabilidade social. Então, somos 100% energia renovável e somos uma empresa carbono neutro. Ou seja, tudo dentro disso que o deputado trouxe, o nosso compromisso também relacionado a esse aspecto. Mas, como eu comentei, o mercado está muito aquecido. Para vocês terem uma ideia, e aí eu vou dar 3 exemplos aqui, do mercado tradicional de data center, que a gente chama de mercado enterprise. Dentro de um rack tradicional, onde você tem ali, dentro de 1,8 metros quadrados, você coloca aproximadamente 48, 50 servidores, o mercado tradicional ele vai consumir 3 kW dentro daquele 1,8 metros quadrados. Quantos racks cabem dentro de um data hall, sem querer ser muito técnico? O que é um data hall? É uma sala, de fato, onde você vai colocar os racks, os equipamentos. Um data hall é do tamanho de uma quadra de basquete, basicamente. Então, você está falando que dentro dessa quadra de basquete cabem 300 racks. Então, cabem 300 racks, consumindo mais ou menos 3 kW. Se você pensa em um data center que vai ter 10 salas como essa, você está falando de um data center de mais ou menos 10 megas de TI. Quando você pensa no mercado de cloud, que é um mercado que cresceu bastante nos últimos anos, e obviamente nós também pegamos bastante carona nesse crescimento, ao invés dos 3 kW, você já está falando de 10 kW por rack, na mesma capacidade, no mesmo espaço, nos mesmos metros quadrados. Ao falar sobre isso, eu estou falando que esse data center, que no primeiro cenário ele iria consumir 10 mega de energia, neste segundo cenário ele já vai consumir 30 megas de energia. 30 megas de energia, pessoal, equivale a uma cidade de aproximadamente 45 mil habitantes. Então, isso já começa a dar uma visibilidade para a gente do impacto energético que isso traz. E quando você traz também para uma questão financeira, nosso amigo do Santander está aí para ajudar quem tiver interesse em entrar nesse mercado, um data center como esse, de 30 megas, vai custar algo próximo a 300 milhões de dólares. Então, você tem uma questão de investimento, mas você tem uma questão de sustentabilidade, de compromisso com a sociedade. Agora, quando a gente começa a olhar um pouco para a inteligência artificial, e a última apresentação que nós vimos antes do almoço deixou todo mundo aqui com um pouco mais de vontade de usar essas questões de inteligência artificial. O primeiro cenário eu falei que eram 3 kW por rack no mesmo metro quadrado. O segundo eu falei que eram 10 kW por rack.
Quando a gente está falando de inteligência artificial, eu estou falando de 50 kW por rack no mesmo metro quadrado. Então, quando a gente fala que você precisa de energia elétrica, eu estou falando que nesse cenário, um data center com as mesmas capacidades em metros quadrados, simplesmente para atender inteligência artificial, eu estou falando de aproximadamente um data center de 150 megawatts de energia. Isso é mais do que uma cidade relativamente grande já, porque você já começa a falar de uma cidade de 225 mil habitantes. Ou seja, vão surgir diversas virtuais novas cidades de 225 mil habitantes, simplesmente porque um tema tecnológico foi criado e a gente precisa sustentar tudo isso. Legal. Isso aqui é só para dar um panorama do que está acontecendo no mercado de data center e por que é um tema importante para a gente discutir. Por que isso, e o que isso nos traz do ponto de vista de oportunidade e, ao mesmo tempo, de risco? Do ponto de vista de oportunidade, como o deputado trouxe, 87% da nossa matriz é uma matriz limpa. É o oposto do que o mundo prega. A gente está vendo diversos países falando, não, eu não quero mais data centers aqui. Por quê? Primeiro, eu não tenho energia. Eu não tenho energia para o básico. Quem dirá para atender questões relacionadas à tecnologia. Mas tem outros pontos também que nós temos um país que, do ponto de vista geográfico, ele é privilegiado. Nós não temos terremotos, nós não temos diversos aspectos que, quando a gente pensa em data centers, isso joga muito a favor. E nós temos um país extremamente conectado. Nós temos cable land station hoje, pelo menos em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, e com projetos para ter em outras regiões, o que possibilita que o Brasil conecte com o mundo inteiro. Então, do ponto de vista de oportunidade, obviamente que nós estamos numa boa posição de ser a bola da vez, de ser um hub muito, muito potente para o mundo. Não estou falando para a região. Não estou falando que o Brasil ser o hub da América Latina. Não, o Brasil ser o hub mundial. Mas, por outro lado, nós temos alguns riscos de deixar essa oportunidade passar. Se nós, na iniciativa privada e o governo, não tomarmos algumas decisões. Por exemplo, eu citei alguns números aqui, que um data center de inteligência artificial, um data center pode consumir 150 megas, é uma cidade de 225 mil habitantes. Isso quer dizer o seguinte, tem hoje 150 megas disponível de energia em qualquer subestação do país? Não. Nós geramos essa energia. Nós geramos mais do que nós consumimos. Mas as linhas de transmissão que existem para que essa energia chegue na ponta, elas não têm essa capacidade hoje disponível. Então, esse é um primeiro ponto. Só que tem uma questão tributária que não tem relação direta com o data center, mas que quando o Baigorre trouxe um pouco pela manhã, assuntos relacionados à cadeia produtiva relacionada à inteligência artificial. Hoje, a tributação que existe para uma importação de uma GPU da NVIDIA, por exemplo, isso pode fazer com que a gente simplesmente deixe de pegar essa demanda de inteligência artificial e isso vai para um outro país. A concorrência que a gente está falando aqui não é a Ascent contra a Telecom ou a Ascent contra qualquer outro player do mercado brasileiro. É o Brasil concorrendo com a Austrália, é o Brasil concorrendo com a Índia, é o Brasil concorrendo com diversos outros países. Eu estava no Vale do Silício 2 meses atrás, conversando com alguns das Big Techs, e eles falando abertamente. Hoje estamos 100% voltados e focados em grandes investimentos de inteligência artificial aqui nos Estados Unidos. Mas eu já quero saber como que funciona a matriz energética, riscos regulatórios, questões tributárias no país, no Brasil, na Índia e na Austrália. Então, essa é a oportunidade que nós temos, mas nós temos um risco que, se nós não nos movimentarmos rapidamente, essa oportunidade vai passar. E se essa oportunidade passa, não é o mercado de data center que perdeu ela. Nós perdemos isso na cadeia inteira, porque por que precisa de cada vez mais data center? Porque a toda hora nós estamos tirando foto, produzindo conteúdo, consultando conteúdo, gerando dado e por aí vai. Inteligência artificial, como nós vimos pela manhã e ficamos com um pouco mais de vontade de utilizar, ali é o quanto nós, enquanto usuário final, estamos usando. Mas para chegar naquilo, tem duas etapas anteriores,
que é uma etapa de treinamento da inteligência artificial e uma etapa da inferência. Quando você pega o treinamento, e aqui é o mundo de tecnologia, a gente fala muito de latência. Quando você fala do mercado de treinamento de inteligência artificial, a latência não é importante, porque você está treinando o algoritmo. Então, o Brasil pode suportar o training da inteligência artificial para uma solução que vai ser utilizada no mundo inteiro, não necessariamente no Brasil. Essa é a briga de país contra país. Essas são as Olimpíadas que a gente está aí disputando do ponto de vista de quem vai ser o hub de inteligência artificial. Porque aqui a latência não faz sentido. Mas quando você vai para inference, aí sim, aí você precisa estar próximo do dado. Então, são essas oportunidades que nós temos para todos, não só para quem trabalha no mercado de data center, mas obviamente para quem é do mercado de conectividade. Mas tem alguns riscos que nós, no meu ponto de vista, nós não estamos endereçando adequadamente. Tanto do ponto de vista da disponibilidade da energia imediata, do ponto de vista de distribuição, mas também do ponto de vista de tributação. Lembrando que uma Big Tech, ainda eu falei aqui sobre o valor que a gente investe em um data center desse tamanho. O serviço de colocation, o serviço de data center para uma Big Tech não representa nem 10% de todo o CAPEX que ele coloca em equipamentos dentro do data center. Ou seja, não é o valor que eu tenho para construir um data center que eu vou cobrar de colocation que vai definir se ele vai vir para o Brasil ou não. Mas o valor que ele vai pagar de tributação, porque ele vai importar uma GPU da NVIDIA ou de qualquer outro player, isso sim pode inviabilizar ele vir para o Brasil e ir para qualquer outro mercado que seja mais competitivo financeiramente. Perfeito. Marcos, muito bom. Aproveitando que a gente está falando dessa questão relacionada à energia, a gente tem aqui os colegas do Ministério de Minas e Energia e também da ANEEL, o Guilherme, do Ministério. Eu queria que, se possível, Guilherme, você falasse um pouco sobre como o Brasil está estruturado do ponto de vista de capacidade de gerenciamento, de planejamento, de energia, já que a gente tem uma matriz elétrica, né, como foi colocado pelo deputado aqui, tão verde, e seria ótimo para a gente, ou será ótimo para a gente ser um potencial exportador de serviços de data center aqui. Então, como é que fica a nossa energia do ponto de vista de capacidade, né, e regulatória também com relação a isso? Eu queria também, logo após a sua fala, já passar a palavra aqui para o conselheiro Fernando. Obrigado. Inicialmente agradecendo a organização do evento, até o COMP pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo esclarecer e contribuir com todos, cumprimentando também a todos os companheiros aí de palco. Bem, os pontos que foram trazidos aqui, tanto pelo deputado quanto pelo colega, são muito relevantes e pautam hoje o planejamento energético brasileiro. Tá? Podem ter certeza que isso hoje está na ordem do dia. Mas deixa eu tentar partir de um ponto anterior para tentar embasar o ponto final, que seria a solução para a conexão dos projetos. O planejamento elétrico brasileiro, né, o planejamento da expansão do sistema, ele tem um horizonte muito alongado. Tá? A gente trabalha com planos decenais, planos de 10 anos à frente. Então, hoje, o planejamento que é feito é para a situação que o Brasil vai ter daqui a 10 anos. Né? E o que a gente verifica é que de, talvez, 12, 24 meses para cá, o mercado de consumo de energia de grandes consumidores, como, por exemplo, o data center, ele avançou de uma forma muito acelerada, como a gente não conseguiria ter previsto isso 8 anos antes. Né? Então, a gente tem que se mexer. Né? A gente tem que se mexer, e é natural pensar que a rede ela não vai estar preparada para um volume tão grande de demanda e um horizonte tão curto de tempo. Porque, caso estivesse, a gente estaria falando de uma rede sobredimensionada e um planejamento mal feito no passado, né? Porque é um fato que não se previa antes. Então, hoje a gente olha com esse horizonte alongado, mas também tratando essas questões de curto prazo para fins de capacidade. O sistema brasileiro, o sistema elétrico brasileiro, ele de fato ele é muito privilegiado, como bem trazido aqui pelo deputado. A gente tem uma matriz energética e não elétrica, né? A energética que considera também os combustíveis, ela é da ordem de 50% renovável no Brasil.
é um número assim que deixa o Brasil num das top 3 do mundo, né, nessa condição energética. Quando a gente fala de suprimento elétrico, o Brasil já é hoje suprido no seu consumo com algo da ordem de 90% oriundo de fonte renovável. E aqui eu estou falando de consumo, e não de potência instalada. Se você pegar a matriz instalada brasileira, você vê que o percentual renovável é menor. Mas é claro que o consumo vai consumindo sempre da mais barata para mais cara. Então, a gente consome mais renováveis do que não renováveis. Por isso, o número de energia elétrica consumida ele é da ordem de 90% renovável no Brasil. E o Brasil tem sobreoferta de energia. Hoje, a gente tem energia sobrando. Quer dizer, quem precisa de energia, falando de energia e não de capacidade de rede, quem precisa de energia tem ela disponível, porque a região Nordeste ela é abundante em potencial a ser explorado de fontes renováveis, eólica e solar, majoritariamente. Tanto é que os geradores eles também têm esse problema de quererem se conectar à rede e não terem rede disponível. Mas a explicação já é outra, né? Até então, até o passado que eu mencionei, a gente tinha que limitar a quantidade de sistema de transmissão que a gente deixava disponível para os geradores. Por quê? Porque a gente tem que sempre compatibilizar isso com a demanda. A gente não pode fazer transmissão à torto e à direito para poder conectar todo e qualquer gerador que queira, sem ter alguém que consuma do outro lado. Caso contrário, a gente vai só estar aumentando a tarifa de energia sem critério, né? Então, o planejamento ele tem que manter esse equilíbrio de balanço entre o que eu prevejo de consumo para o futuro. Então, eu vou disponibilizar a rede para que eu tenha geração suficiente para atender aquele consumo futuro. Assim, a roda gira no rito normal. Mas aí, como eu mencionei, de talvez 1 ou 2 anos para cá, a gente vivenciou um cenário em que tudo mudou, né? Todas as premissas de planejamento mudaram. Agora a gente tem que se adaptar, né? E, de fato, estamos nos adaptando. Tá? A EPE, que é a empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia, já vem conduzindo estudos de expansão para fins de atendimento específico de grandes cargas. E já existe um estudo, por exemplo, para São Paulo, finalizado, para expansão de capacidade de conexão de grandes projetos de data center. Outros virão na sequência. A gente tem estudos acontecendo agora para a região Nordeste, para expansão de rede, para conexão de projetos de produção de hidrogênio, né, que é outra frente aí de grande consumo de energia que apareceu recentemente, a gente precisa se preparar para ela. Então, a gente, ainda que não tenha antevisto isso com 10 anos de antecedência, a gente está vendo agora e está fazendo o que é necessário para que o sistema de transmissão se amplie, para que a gente possa ter geradores se conectando e consumidores se conectando na outra ponta, né? A realidade hoje do mercado de data center ela é muito exata. A descrição do colega Marcos foi muito exata quando deu a dimensão da carga, né? E eu vou ampliar um pouquinho mais esse número, tá? Você descreveu cargas aí que começam ali em 10 megawatts, né, para projetos iniciais, e com a evolução da tecnologia estão chegando aí a 100, a porte de cidade de 200 mil habitantes. O Ministério de Minas e Energia, em maio, soltou um release com um panorama de projetos de data center que pleitearam acesso ao sistema de transmissão. Esse tipo de acesso na transmissão ele é conduzido pelo MME mesmo, né? Ele é diferentemente da distribuição, onde o agente vai direto na distribuidora, por força de decreto. O Ministério precisa formalizar por portaria o acesso de todo grande consumidor diretamente no sistema de transmissão. E aí são grandes consumidores maiores do que esses de 100 megawatts. A gente, em maio desse ano, tinha 12 processos, ou em curso, ou já com portaria emitida, totalizando, assim, num horizonte de 10 anos, uma carga que chegava a 2,5 gigawatts. A gente não está falando mais de megawatt, mas numa potência total de 2,5 gigawatts associado a 12 projetos. São projetos aí que chegam a 500 megawatts, né, para dar a dimensão do projeto que você trouxe. Então, a gente tem clara convicção de que esse é um mercado que assim, ele está explodindo. E a gente tem que se preparar para isso, senão o trem vai passar, né? E o planejamento está conduzindo seus estudos para poder deixar o sistema brasileiro com capacidade de atender a toda essa demanda que está chegando e continua chegando. Tá? A gente fez, de ontem para hoje, um levantamento de evolução desse cenário que a gente tinha em maio para o que a gente tem hoje. Né? O que a gente tem hoje são, além dos 12 que a gente já tinha em maio, a gente agora tem 18, né? 6 a mais. E aquela demanda de energia
que era da ordem de 2,5 gigawatts lá em maio, para projeção para os próximos 10 anos, ela já está chegando na casa dos 3,5 gigawatts. Então, assim, em questão de 2 meses, 3 meses, o negócio já ganhou uma proporção 40% maior, né? E a gente está tendo que lidar com isso. Tá? Sobre capacidade da rede, para fechar a fala, o sistema ele tem restrições para projetos dessa ordem de 100 megawatts na rede de distribuição. Isso é fato. Uma carga de 100 megawatts ela é muito grande para um sistema de distribuição. Ela já começa a pensar em ter que acessar diretamente o sistema de transmissão. E falando em capacidade da transmissão, a transmissão ela tem capacidade em pontos do Brasil. Tá? Quanto mais distante a gente está do centro de carga, que é a região sudeste, maior é a capacidade disponível no Brasil para conexão de demanda. E aqui eu estou falando de região nordeste. A gente está vendo hoje, desses 18 projetos, algo como 80% disso é São Paulo. Tá? Agora a gente começa a ver projetos aparecendo na região nordeste, Ceará, Bahia, inclusive. Então, o próprio mercado já está vendo que talvez eu tenha algum tipo de gargalo ali no sudeste, onde é o centro de carga, mas eu posso aproveitar pontos ali no sistema mais favoráveis. Né? Vai ser mais favorável na tarifa, vai ser mais favorável na disponibilidade de rede e vai ser mais favorável também quando eu me associo com um gerador renovável que também sofre restrição, porque, por outro lado, quando a gente fala de geração, a gente inverte o sinal. Né? O gerador, como ele está produzindo energia lá na região nordeste, ele tem restrições ali porque aquela energia precisa descer para o sudeste. Se eu associo um gerador com uma carga já ali na fonte, é bom para os dois. Né? E a gente vê isso aparecendo também. Ainda hoje de manhã eu fiz uma reunião com um agente que apresentou um projeto exatamente com essa característica. Ele é um agente de geração, mas que está colocando ali um data center no seu site para poder otimizar o uso da energia, porque muitas vezes ele sofria cortes ali por restrição de sistema. Então, quando ele coloca uma carga ali no pé da usina eólica dele, ele ganha eficiência, porque ele ganha um projeto ali para explorar a demanda, e, ao mesmo tempo, ele explora melhor ainda o seu projeto de geração. Então, o planejamento brasileiro ele olha, como um todo, o país sobre a ótica decenal, de longo prazo, mas vivendo também os problemas de curto prazo. E fecho a fala aqui para não me alongar muito, mas, mais uma vez, agradeço e fico à disposição para explorar algum assunto ainda mais. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado aí. Só vou pedir licença aqui, o deputado tem um compromisso agora, vai precisar sair. Eu queria agradecer, deputado, a sua presença e sua excelente contribuição. Conselheiro Fernando, com suas contribuições, por favor. Bem, muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero, primeiro, aqui agradecer o convite da Telcomp, do Luiz Henrique, para participar desse evento. Eu acredito que é sempre importante essa interação do setor elétrico com todos os demais setores em que nós temos uma atuação conjunta, que é o caso aqui com o setor de telecom, setor de tecnologia, e tratando aqui especificamente de data center. Cumprimentar também o Guilherme, do Ministério de Minas e Energia, brilhante exposição, muito didática, muito clara, deixa perfeitamente claro qual que é o papel do planejador em termos de olhar o horizonte decenal do setor elétrico brasileiro. Cumprimentar também o conselheiro Alexandre Freire e cumprimento o Henrique, especialista da ANEEL que está aqui presente, superintendente Caran, da Anatel. Eu tinha visto a Mariana Brasil aqui também, cumprimento. Bem, falar de data center é falar de 60% do custo operacional do data center, que é falar de energia elétrica. A fala do deputado, a fala de todos que antecederam aqui, vai nessa linha de que o principal componente e, digamos, a principal variável é a energia elétrica, é um insumo importante. Na fala do Guilherme, ficou muito claro como que o planejador ele olha o horizonte decenal do setor elétrico brasileiro, fazendo com que a gente tenha que buscar se antecipar naquilo que é possível, mas data center, hidrogênio verde, você não tem como antecipar em 10 anos. Mas, olhando para data center, olhando as informações que nós temos, um dado relevante nesse aspecto decenal é que, pelos dados que nós temos em termos de informações do que é a evolução agora para frente de data center, nos próximos 5 anos será gerado o dobro de dados que foram gerados nos últimos 10 anos. Então, o planejador do setor elétrico ele não tem condição de antecipar isso, nenhum dos agentes setoriais do setor elétrico tem condição de antecipar isso, mas tem condição de prover energia confiável para proporcionar suprimento para a operação de um data center.
Eu acredito que essa daí que é a grande dinâmica em termos de debate do setor elétrico nesse tema, porque também levando em conta dados conhecidos, foi falado ainda há pouco aqui na apresentação anterior a esse painel, quando nós olhamos o universo de data centers no mundo inteiro, apenas 5% estão localizados na América Latina. Se apenas 5% está localizado na América Latina, eu concordo integralmente que agora é o momento que nós temos uma grande oportunidade por conta de todo um ambiente regulatório bem estruturado do setor elétrico brasileiro para poder efetivamente proporcionar uma estrutura de power shoring aqui no Brasil para atrair data center e fazer com que efetivamente o Brasil ele ocupe um espaço de destaque nisso, porque foi dito por todos, a matriz elétrica, e bem diferenciada pelo Guilherme ainda há pouco, a matriz elétrica brasileira, ela é 87% renovável. 87% renovável, com hoje 235 gigawatts de capacidade instalada, se você leva em consideração a geração centralizada e geração distribuída. Em 2001, no apagão, era apenas 81 gigawatts de capacidade instalada. Era ainda uma matriz hidrotérmica. Hoje nós temos 31 gigawatts de capacidade instalada de eólica. Nós temos somado geração centralizada e geração distribuída de solar 46 gigawatts. Então, a matriz elétrica brasileira é absolutamente renovável e nós vemos que nós ainda temos condição de fazer com que a matriz fique ainda mais renovável. O Guilherme explicava como é que é o planejamento e que nós aí hoje temos algumas dificuldades para permitir que geração de energia renovável da região Nordeste seja escoada para o centro de carga na região Sudeste, porque nós não temos mais capacidade de escoamento nas nossas linhas de transmissão, nas nossas subestações. Nós temos leilões programados nesse horizonte até 2030, e as informações que nós temos do Operador Nacional do Sistema é que até 2029 não vai ser possível mais ter nenhum tipo de conexão nos pontos de conexão que nós temos para fins de escoamento de energia. Isso faz com que nós tenhamos ali, em termos de outorgas, que é o papel que a agência emite para dizer que um agente ele tem condição de explorar um ativo de geração, se ele tiver ponto de conexão, da ordem de 150 gigawatts. Então, em termos de hoje, nós temos uma matriz de 235 gigawatts de capacidade instalada, com a possibilidade de incrementar em 150 gigawatts de energia renovável, dependendo aí sim de ter mais linha de transmissão, de ter mais capacidade de escoamento, mas é também uma oportunidade para permitir, dentro daquela perspectiva de fazer com que o Brasil ele ancore data centers, que ele proporcione energia renovável, porque nós temos a possibilidade de proporcionar energia barata, energia limpa e energia confiável. É um pilar. Essa garantia nós temos por conta do Operador Nacional do Sistema, por conta do planejamento, tal como acontece, e por conta do nosso quadro regulatório. Mais do que isso, nós temos aqui a possibilidade de fazer com que o Brasil ele tenha condição de se industrializar, por conta de tudo que é necessário para você poder fazer com que um data center ele seja construído. Ou seja, da parte da agência reguladora, isso é um assunto que nós estamos analisando com cuidado. Isso é um tema que desperta a nossa atenção. Nós, recentemente, vimos em outra abordagem, que também foi cuidada pela Secretaria que o Guilherme trabalha, o hidrogênio renovável, hidrogênio verde, mas data center, para fins de Brasil, ele é gerar consumo na veia. A matriz elétrica brasileira, ela acaba crescendo na medida em que você tem que atender a carga, que é atender o consumo. Se a indústria não cresce, a economia não cresce, você não tem condição de fazer com que o parque de geração atenda a carga e acontece o que foi dito de ter uma sobregeração, e como nós vemos hoje na região Nordeste, em termos técnicos, tipo curtailment. Tem a possibilidade de gerar, mas não tem como escoar, então não gera a energia. Então nós temos aqui um desafio muito interessante, porque nós temos todas as ferramentas para poder fazer com que os data centers no Brasil, eles efetivamente ocupem um lugar em que eles vão gerar carga, eles vão gerar consumo, eles vão possibilitar que nós consigamos fazer com que a nossa capacidade instalada ela cresça ainda mais. Então, esse é o trabalho que a agência tem feito. Nós não temos um quadro regulatório em relação a data centers. Nós estamos hoje trabalhando, está numa fase de AIR, que é Avaliação de Impacto Regulatório, no que seria armazenamento, lato sensu. Isso dialoga também com data centers, quanto à lógica de backup. Mas nós ainda não temos no setor elétrico uma regulamentação específica de data centers, mas é uma questão de tempo.
Até semana passada, nós não tínhamos um marco legal em relação ao hidrogênio. E, na medida em que a economia ela consegue impulsionar a política, ela consegue impulsionar o poder concedente, em que ela consegue impulsionar a agência reguladora, a gente acaba tendo a possibilidade de construir uma normatização, prover segurança jurídica e fazer com que negócios como os de data centers eles tenham a possibilidade de se inserir e gerar renda e riqueza no Brasil. E essas eram as palavras que eu queria deixar aqui, e eu peço desde já licença, porque eu tenho aqui na sequência um compromisso de assinatura de um termo de cooperação da ANEEL com o CAD, mas deixando aqui registrado que a agência está e sempre estará de portas abertas para todo esse tipo de diálogo, para todas as interações, porque falar de data center, na verdade, é falar de energia elétrica, e falar de energia elétrica é falar da Agência Nacional de Energia Elétrica e toda a segurança jurídica e regulatória que nós habitualmente promovemos para esse ambiente econômico. Muito obrigado. Perfeito, conselheiro Fernando, obrigado. Conselheiro Alexandre, a gente falamos sobre data center, falamos sobre energia e demos uma pincelada na questão da inteligência artificial. E, recentemente, a gente viu uma notícia que o senhor pediu um estudo para a Anatel, para a área técnica da Anatel, sobre as implicações do uso de IA, né, de inteligência artificial, para os data centers. E, se possível, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre como a IA pode, eventualmente, apoiar na questão da eficiência energética, quais as aplicações são as principais de IA em relação aos data centers hoje em dia, se, através da regulação, tem algo que possa ser feito com IA para melhorar a eficiência energética dos data centers. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Telcomp pelo gentil convite para poder participar desse evento, que já é um evento tradicional no calendário dos grandes temas de discussão no ambiente do ecossistema digital. Queria agradecer ao Daniel Gomes pela gentileza de moderar esse painel repleto de nomes expressivos dos mais diversos ambientes. Temos do ambiente da energia, do ambiente do parlamento, do ambiente da academia, do ambiente econômico. Então, é um painel que nos permite fazer uma reflexão à viva voz a partir das mais diversas concepções, concepção de mercado, concepção da política, concepção regulatória, concepção da academia. Quando nós pensamos esse tema, no meu modo de ver, e aqui eu já faço um recorte, eu penso a partir de uma concepção de modelo econômico. Hoje em dia, nós partimos para uma transição de um modelo de uma economia tradicional, baseado, por exemplo, em insumos tangentes, para o modelo de uma economia que pode ser concebida como um modelo da economia do conhecimento. Então, por exemplo, um dos grandes precursores desse debate internacionalmente é um brasileiro, o professor Roberto Mangabeira Unger. Então, um dos fundamentos desse novo modelo de economia, que é a economia do conhecimento, é justamente um modelo que busca a criatividade. E a criatividade, ela pressupõe, por exemplo, uma reflexão. Essa reflexão, ela exige a produção de dados. Então, hoje nós falamos nesse painel sobre um aspecto relevante desse novo modelo da economia do conhecimento, que é data center, porque na economia do conhecimento eu só posso fazer essa reflexão a partir de dados. E o data center, historicamente, dentro de um modelo de infraestrutura, sempre foi um ambiente de armazenamento de dados. Mas vejam, nesse novo desenho dessa economia do conhecimento, o data center ele deixa de ser tão somente uma infraestrutura de armazenamento de dados e passa a ser concebido uma infraestrutura crítica, no meu modo de ver, do ecossistema digital. E essa infraestrutura crítica do ecossistema digital, veja que eu não falo apenas de telecomunicações, ela exige para a sua dinâmica a produção de energia, ela exige para a sua dinâmica o consumo energético. E aqui nós temos duas preocupações. Uma preocupação de como esse consumo energético se dá e a forma como esse consumo energético ele impacta, por exemplo, a sustentabilidade. E aqui entra um papel, no meu modo de ver, determinante da inovação tecnológica, que tem como o seu ponto focal a inteligência artificial.
Eu não estive na parte da manhã com vocês, mas eu soube que vocês tiveram aqui palestras excepcionais, entre as quais uma excelente exibição sobre o tema da inteligência artificial, principalmente da inteligência artificial generativa. No âmbito dessa nova economia, no âmbito desse modelo que tem o data center como elemento determinante da infraestrutura do ecossistema digital, a inteligência artificial, ela pode jogar os mais diversos papéis. Ela pode jogar um papel determinante de se conferir maior eficiência, ela pode jogar um papel determinante de se permitir que se tenha um menor consumo energético, mas ela pode também jogar um papel determinante contrário, de impactar a sustentabilidade através, por exemplo, do processamento de grandes quantidades de dados no ambiente, em uma máquina operacional como é um data center. Então, preocupado com essas questões, no âmbito do mandato da Agência Nacional de Telecomunicações, nós pensamos em algumas, na forma de se endereçar algumas preocupações. Uma delas seria a preocupação com o emprego de inteligência artificial, não apenas em data center, mas em cloud, o impacto da inteligência artificial também em cabos submarinos, e para isso fizemos uma espécie de benchmark internacional. Dialogamos com o regulador europeu, dialogamos com o regulador britânico, e uma questão e outros reguladores, grego, conversamos com os portugueses, e uma das questões centrais foi a preocupação constante com o uso de inteligência artificial para o processamento dessa quantidade massiva de dados, em razão justamente do uso da inteligência artificial para proporcionar e do próprio consumo energético desses data centers. Mas, ao mesmo tempo, essa preocupação ela foi ponderada porque nós observamos exemplos também muito expressivos do uso positivo da inteligência artificial justamente para minimizar o consumo energético a partir, por exemplo, de uma operacionalização eficiente e preditiva da energia para se identificar quais são os picos energéticos, qual seria o desperdício de consumo de energia, e tudo isso baseado na utilização de inteligência artificial justamente em data center. Eu fiz um levantamento que me parece importante mencionar de como os grandes players, principalmente as OTTs, utilizam hoje em dia inteligência artificial não apenas para gerar dados e consumir energia, mas, sobretudo, para equalizar o problema do consumo de energia. Por exemplo, a DeepMind, que faz parte do braço corporativo da Alphabet, reduziu em 40% o consumo de energia de resfriamento de data centers. Através de quê? Do uso de inteligência artificial para equalizar o consumo de energia para o resfriamento. Então, vejam que a preocupação ela se dá, como se costuma dizer, através de uma análise de duas dimensões. A dimensão do uso da inteligência artificial não apenas para gerar um processamento gigantesco de dados, e que isso implica no consumo exacerbado de energia e de resfriamento também dos data centers, mas quando ela é utilizada de uma forma racional para encontrar um equilíbrio entre o uso de energia para o processamento desses dados e o equacionamento do uso dessa energia, nós temos uma solução criativa nessa nova economia. Então, no âmbito da Anatel, essa foi uma das preocupações. Primeira parte, do uso de inteligência artificial para o cibersegurança, e a segunda parte, o uso de inteligência artificial também do ponto de vista da sustentabilidade nos data centers. E fizemos também um estudo mais recentemente, por parte da Superintendência de Competição, para analisar como o mercado de data center no Brasil tem se desenhado. Nós sabemos que é um expressivo da economia, hoje já abordado pelo Ministério, pelo MDIC, com a finalidade de transformar o país em um verdadeiro hub de inovação tecnológica, no caso, um hub de data centers. Como esse hub pode ser desenvolvido sem afetar
o meio ambiente, sem afetar, por exemplo, a qualidade de água do nosso país. Essa foi uma das nossas preocupações também. Esse segundo estudo eu pretendo desenvolver em uma parceria institucional com uma universidade, que nós vamos abrir uma espécie de chamamento público para se discutir consumo energético, data center, e também vamos envolver o Ministério, o MDIC, nesse grande projeto. Mas o que eu quero deixar claro é que, no âmbito do mandato da agência, a nossa principal preocupação foi o uso de inteligência artificial e seu impacto no âmbito dos data centers para a diminuição do consumo energético, o uso de inteligência artificial nessa infraestrutura e os perigos que possam implicar no âmbito da cibersegurança e, mais recentemente, o desenvolvimento no âmbito do Centro de Altos Estudos da Anatel para se pensar os impactos da expansão dos data centers no Brasil para a sustentabilidade. Então, uma das premissas é o uso da inteligência artificial e o processamento de dados pode elevar o consumo energético do país. Isso são premissas que decorrem de uma série de benchmarks na Nova Zelândia, na Austrália, nos próprios Estados Unidos, em que, pela própria legislação federal dos Estados Unidos, que privilegia as ordens parciais, ou seja, os Estados-membros, em que nós estamos observando um certo movimento de não acolhimento de data centers, né, em razão do consumo de energia. E, em outros países, já uma política muito restritiva. Mas nós não podemos pensar apenas na regulação com um caráter restritivo. Nós temos que pensar um projeto de país em que o desenvolvimento e expansão de data centers no nosso espaço seja fomentado, mas temos que pensar também formas desse desenvolvimento não impactar o meio ambiente, formas desse desenvolvimento não impactar a infraestrutura de telecomunicações do Brasil. Obrigado, conselheiro. Queria falar com Tainá, advogada e especialista em inteligência artificial, e um pouco antes do painel, ela estava me falando que participa das discussões do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né, Tainá, o PBIA. E nessa questão dos data centers, de dados, entre a questão da privacidade dos dados também, né, as leis de proteção de dados, não só a brasileira, como as estrangeiras também. E há uma discussão relacionada a os dados que estão em data centers brasileiros e como fica a questão da regulação da proteção desses dados em relação às leis também do exterior, já que, eventualmente, o consumidor dos dados estão no exterior, assim como nem sempre nós estamos consumindo dados em data centers que estão no Brasil, né, em data centers que estão no Brasil. Então, queria que você falasse um pouco sobre a questão da regulação, a questão do PBIA também, e essa questão de como a gente poderia dar mais proteção e segurança jurídica às empresas ao colocarem dados e aplicações no Brasil, né, e essa questão do dilema também entre a demanda por inovação e a questão regulatória. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer, em especial, citando aqui o Luiz, pelo convite. Na edição passada, eu ia estar também, aconteceu um pequeno acidente e não pude estar, então é uma alegria estar aqui, e principalmente uma alegria, uma responsabilidade ser a única mulher aqui do painel. Espero cumprir essa responsabilidade à altura. Né? Quando a gente fala de data centers e de nuvem, eu gosto muito da metáfora. Tem gente que critica, há quem critique a metáfora, mas eu acho que, para a realidade atual que a gente vive, e em especial no Brasil, a metáfora da nuvem ela tem um grande cabimento, digamos, porque a nuvem é essa coisa mesmo distante. Né? É uma metáfora, mas de uma coisa que está ainda distante da gente. E no Brasil, infelizmente, eu fico feliz de ouvir aqui que temos empresas nacionais investindo nisso, mas, infelizmente, ainda é, de fato, essa metáfora da nuvem, né? Essa coisa distante, os data centers. Então, para que a gente transforme essa metáfora numa coisa real, né, a gente precisa de investimento em
data centers nacionais, né? E isso significa investir em data centers nacionais, além de significar transformar essa metáfora para uma realidade do data centers próximo a nós, é também assegurar a soberania nacional, né? Ter o maior controle sobre todas essas infraestruturas, investir em projetos que, para o Brasil, não só para o governo, mas como questão de Estado, são relevantes para nós na atualidade, como é a questão da energia renovável, do crédito de carbono, né, da própria inteligência artificial. Porque, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não descola da questão dos data centers, então, e nem da energia e do crédito de carbono, né, porque a inteligência artificial ela é essa tecnologia de propósito geral que vai atingir portanto, por isso que ela é da quarta revolução industrial, a principal da quarta revolução industrial, e que os principais modelos são esses, né, que dependem, quanto maior a quantidade de dados, né, tanto melhor será o modelo, muito provavelmente. Né? Então, a questão dos data centers e a questão dos investimentos na inteligência artificial estão hiperconectadas, né, se relacionam. E aí a grande questão dos nossos tempos hoje é, de fato, como promover esse equilíbrio entre o que eu sou professora também, né? Além de trabalhar na liderança do governo, então não tem como dar uma mini aula aqui. Um dos filósofos da questão digital da atualidade mais citados, o Luciano Floridi, ele vai dizer que a grande questão do nosso século é, de fato, como conciliar o verde da sustentabilidade e o azul da inovação. Né? E aí, nesse sentido, a liderança de governo no Senado e o governo como um todo, federal, a gente lançou recentemente, final do mês de julho, o PEBIA, trouxe até algumas anotações aqui para vocês terem ideia do como que o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial está diretamente relacionado com a questão dos investimentos em data centers. Ele traz a previsão, né, de investimentos de 23 bilhões públicos entre 2024 e 2028 na questão da inteligência artificial e que tangenciam os data centers, ou beneficiam direto ou indiretamente a confecção de data centers, criação de data centers brasileiros, nacionais. Né? Então, a gente tem ali, ele é dividido em vários eixos, o PEBIA, e o eixo 1, por exemplo, ele traz a questão da infraestrutura e desenvolvimento de inteligência artificial, e aí ele vai prever, por exemplo, fomento à aquisição, instalação e modernização de infraestrutura de inteligência artificial nos ICTs brasileiros, né, cumprindo com o desafio de expandir e modernizar a capacidade computacional para IA nesses ICTs, incluindo data centers, processadores especializados, e a meta é apoio a 25 projetos em 5 anos, né, previsão de recurso de 250 milhões, nesse caso, sustento, fomento a implementação de desenvolvimento de inteligência artificial responsável e infraestrutura energética sustentável e eficiente para data centers e instalação de inteligência artificial de fontes renováveis, tecnologias de resfriamento, equipamentos com menor consumo, e aqui, nesse caso, o desafio é implementar infraestrutura de energia renovável e uso sustentável de recursos para suportar o crescimento da inteligência artificial no Brasil, aproveitando a matriz energética limpa do país. E aí, nesse eixo específico, a gente tem aqui a previsão de apoio a 42 projetos em 5 anos, né, e previsão de investimentos de 500 milhões do FNDCT. E a gente tem um outro estabelecimento também, num outro eixo, estabelecimento de data centers verdes de alta capacidade, alimentados por energias renováveis e otimizados para uso sustentável dos recursos hídricos, e desenvolvimento de data centers nacionais, com apoio à criação de data centers alimentados com fontes de energias renováveis, priorizando as regiões Norte e Nordeste. E aqui o desafio é desenvolver e fortalecer a cadeia de fornecedores de data centers para a inteligência artificial no Brasil, previsão de recursos 2,3 bilhões nesse caso. Tá? Ao mesmo tempo, e aqui, como eu comentei, e é para fechar também, ser bem objetiva, né, quando vai finalizando, ainda mais um painel depois do almoço, tenho certeza que todo mundo já está ansioso aí para caminhar para os finalmente. Então, para finalizar, eu volto ao meu início. Né? O grande desafio do nosso século
e dos nossos tempos é conciliar o verde e o azul, né? O verde muito ligado à sustentabilidade, o azul à inovação. Então, o grande conceito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial é o desenvolvimento de uma inteligência artificial que ela tem sido chamada, e tem esse nome no PEBIA, de IA para o bem de todos. Então, uma IA para o bem de todos, ela tem como pressuposto a garantia de uma segurança jurídica de governança desses sistemas de inteligência artificial. Atualmente, muitas das questões já estão cobertas, de fato, inclusive transações internacionais de dados e garantias para exportação de dados, principalmente de data centers instalados no Brasil, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é a questão, então, Tainá, que demanda um projeto que regule inteligência artificial, um projeto de governança que atualmente está no Senado, o PL 2338, para a garantia da inteligência artificial para o bem de todos? Nem todo dado que se usa para o desenvolvimento de inteligência artificial é dado pessoal. Então, muitos deles estão de fora e podem gerar uma insegurança jurídica para o próprio mercado de quem produz e para a soberania nacional de quem desenvolve data center no Brasil. Então, é muito relevante que a gente concilie, como é o desafio de todo o país. Todo o país está passando por esse desafio agora. Que a gente concilie esse plano com a regulação que traga uma governança, uma responsabilidade, para que haja um caminho de segurança jurídica e que se abarque os dados que não estão abrangidos ainda pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se você desenvolve uma inteligência artificial, por exemplo, para previsão de desastres naturais, pode ser que você não use inteligência artificial. Para agricultura, pode ser que você não use, aliás, inteligência artificial não dados pessoais, né, que vão identificar alguém. Então, é muito importante para a conciliação, né, e promoção de uma inovação responsável que garanta a soberania nacional, tanto o estímulo que o PEBIA está trazendo, como também a aprovação de um PL que está na ordem do dia, que é o PL 2338, e que, uma pena, o deputado não está mais aqui, mas é engraçado como que esses temas, de fato, a proteção ao meio ambiente, né, e os créditos de carbono acabam se conciliando e se tangenciando. São dois temas que são agendas assim quase das mais relevantes e prioritárias neste ano, principalmente no Congresso Nacional, né? Mercado de carbono, hidrogênio verde e inteligência artificial. E são dois temas. Ele estava falando que o crédito de carbono conseguiu um consenso no governo de Ministério dos Povos Indígenas até o Ministério da Agricultura. Mesma coisa o PL de inteligência artificial, 2338, a gente conseguiu pelo governo que o consenso para os 19 ministérios apoiando também para que a gente desenvolva uma inteligência artificial para o bem de todos. Então, obrigada, fico à disposição. Obrigado, Tainá. A gente está caminhando para o final, em função do tempo, e eu queria escutar o professor Márcio Aranha, também, da UNB, sobre a sua visão, professor, da questão da segurança jurídica na regulação dos dados, e depois eu vou abrir para os demais fazerem um fechamento em 1 minuto para a gente finalizar o painel. Muito bem. Novamente, acompanhando meus colegas, é um privilégio estar aqui com todos. Eu gostaria de ouvir mais do que falar, mas eu acho que tenho algo a contribuir. E o meu ponto aqui é o seguinte, aqui é muito importante o insumo imediato para os data centers, que é a energia, e o arcabouço de proteção ambiental, que dá a essa energia uma credibilidade. Mas também é importante e, a meu ver, essencial, uma boa modelagem regulatória para o insumo imediato dessa sociedade da informação, que são os dados, né? Não só os pessoais, quanto dados vinculados a coisas e informações em geral. E esse problema é um problema que eu posso tentar ressaltar com 2 casos da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia, ele, em um dos casos famosos já, Maximilian Schrems, o Schrems 1, né, que eles chamam, para simplificar, eles decidiram que seria indevida
a compartilhar dados indevidos, compartilhar dados europeus com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não teriam o mesmo nível de proteção de direitos de retificação e de exclusão de dados, né? E um outro caso, que é o caso Google Incorporated versus uma sigla de identificação da pessoa do outro lado, o entendimento do Tribunal de Justiça Europeu foi de que esses dados, as proteções pedidas, que diziam respeito ao direito ao esquecimento, né, de fatos passados, sobre aquela pessoa que estava que estava demandando, esse direito de exclusão desses dados da rede e das pesquisas Google somente valeriam para dentro do território da União Europeia. Esses dois casos evidenciam o seguinte: poderiam ser uma boa notícia no sentido de se dizer que é uma boa aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados deles, né, LGPD, e que isso ajudará, evidentemente, na construção da nossa jurisprudência. Mas, no final das contas, é uma má notícia. Porque o que eles estão dizendo, em outras palavras, é que nós teremos uma segmentação mundial dos dados. Então, os dados presentes no território europeu serão diferentes dos dados presentes no território brasileiro, no território americano, no território chinês, no território de qualquer país do mundo, né? E com isso que nós temos é uma perda da credibilidade do dado. Então, o dado crível, que é essencial para uma boa inteligência artificial, porque a inteligência artificial generativa trabalha com os dados disponíveis. Se os dados disponíveis forem não críveis, forem equivocados, errados, a inteligência artificial generativa aprenderá errado, né? E ela reproduzirá todos esses erros. Agora, imagine uma inteligência artificial reproduzindo erros que são dados sobre os mesmos casos e que estão de formas distintas em cada um dos silos de dados, data centers, presentes em diversas partes do mundo. Então, o que pode acontecer, e isso é a má notícia, né, é que nós vivamos na nova sociedade da informação com os insumos de dados a mesma guerra comercial que nós já vivemos com produção agrícola e de gado brasileiro. Nós temos grandes barreiras sanitárias elevadas, né, indicadas na União Europeia, nos Estados Unidos, em diversos outros países grandes consumidores, e essas barreiras vão impactar a produção nacional. E, nesse caso, impactarão também os investimentos de data centers, né? Porque uma coisa é o data center ter capacidade de processar um conjunto de dados e exportá-los, e outra coisa é ele ser proibido juridicamente de fazê-lo, porque os dados estarão presos dentro das suas respectivas jurisdições e sequer poderão ser utilizados. Então, um dos grandes problemas que não está sendo bem equacionado, e o Brasil poderia avançar nisso, seria uma proposta de remodelagem do próprio modelo de negócios de fruição desses dados, né? E, infelizmente, um modelo europeu que nós absorvemos é um modelo que reforça esse modelo de negócios. O modelo de proteção de dados pessoais, ele reforça o modelo de negócios de dados estanques em silos, nos dando somente o direito de interferir nesses silos, mas não de sermos as fontes de credibilidade desses dados. E é isso que dará valor a esses dados no futuro, né? No futuro, para não dizer hoje, né? Então, acho que um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta hoje é tentar um protagonismo na área de modelagem regulatória que faça com que uma nova forma de armazenagem ou de descentralização de dados, mas sempre voltados ao titular do dado, ou seja, para que o titular possa sempre ser aquele capaz de orientar o destino desse dado, isso mude o esquema de coisas que está se avizinhando e que provavelmente não será uma boa notícia para o Brasil
e nem para nenhum país em desenvolvimento, porque, evidentemente, todo o esquema de contenção regulatória ele já está muito bem pensado em instâncias que o pensaram, pensando também nos seus mercados próprios, né, e dominantes. Então, esse é um dos grandes problemas que precisariam ser endereçados. O criador da www, né, da web, o Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, ele propôs uma solução de dados descentralizados, sempre administrados pelo sujeito, né, pelo titular, né, e essa credibilidade de dados adviria dessa possibilidade de administração dos dados pelo titular. E quando eu falo titular do dado, eu não sou, embora eu seja o titular dos meus dados médicos, né, eu não sou a pessoa que dá credibilidade a todos eles, né? Porque se eu pudesse dar credibilidade aos meus dados médicos, eu seria uma pessoa plenamente saudável que nunca pisou num hospital para ter o menor valor possível de um seguro de saúde. E, evidentemente, quem tem a possibilidade de validar esses dados na minha carteira de dados, né, é o meu médico, né? São minha médica, meu hospital, enfim, cada um teria, segundo essa lógica de dados descentralizados, uma habilitação especial para o preenchimento e credibilidade desses dados. Então, a credibilidade dos dados ela é essencial à inteligência artificial, ela é essencial também à quebra de um modelo de negócio que muito provavelmente criará barreiras não sanitárias, mas informacionais para a viabilidade dos data centers, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, de outros países em geral. Então, mesmo que tenhamos a capacidade de fazê-lo, pode ser que não tenhamos as condições para o processamento, se não superarmos e anteciparmos esse problema que já está surgindo. Essas decisões do Tribunal de Justiça Europeu podem parecer protetivas dos direitos dos titulares de dados, mas o que elas fazem efetivamente é garantir a segmentação mundial do trânsito dos dados, né? E isso consciente ou inconscientemente, aquilo que nós estamos adotando também no Brasil, por absorvermos, né, termos absorvido esse modelo europeu. E com isso eu não quero fazer nenhuma crítica, evidentemente, ao tratamento da proteção de dados. Acho que é importantíssimo ter esse tratamento, mas nós deveríamos adotar uma postura, como se diz em teoria regulatória mais recente, de uma regulação positiva, de abertura de mercados, de construção de um novo mercado e não simplesmente nos prepararmos para a demanda, porque ela pode nunca vir, ou ela pode ser corroída por política, e por geopolítica. E essa geopolítica precisa ser imediatamente endereçada, sob pena de nós sairmos perdendo mais essa disputa, né, em termos de sociedade da informação, né? Como nós já perdemos da sociedade industrial, né, da revolução industrial, nós também podemos perder essa revolução informacional, não porque não tenhamos capacidade de infraestrutura, mas porque tornarão a nossa infraestrutura obsoleta. Então, acho que é um recado que eu posso dar. Perfeito, professor. Obrigado. A gente está um pouco avançado no horário e não vou conseguir abrir para as perguntas finais, as considerações finais. Isso acho que é reflexo justamente do tema, que é um tema muito importante. E no próximo ano, Amanda, Luiz, a gente vai precisar fazer 3 painéis de data center, um sobre cada um desses assuntos, e não apenas um deles. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que participaram, quem assistiu também, e vamos ao próximo. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.